Bom dia, igreja. Bom dia. Graça e paz. Amém. Me ajeitar aqui. Uma alegria para mim poder estar aqui, poder compartilhar, como o Werner falou, algo que tem ministrado no meu coração, algo que o Senhor tem falado ao meu coração, algo que o Senhor tem depositado na minha vida, e para mim é uma alegria. Toda vez que eu posso estar aqui, toda vez que eu tenho uma oportunidade de compartilhar uma porção da palavra do Senhor com a igreja, eu fico muito alegre, eu fico muito feliz, me dá uma felicidade muito grande poder estar aqui, poder ouvir ao Senhor, poder ouvir aquilo que o Senhor está falando, poder aplicar isso na minha vida, poder fazer sentido isso na minha vida e poder, de certa forma, compartilhar com a igreja, para que, assim como eu fui abençoado, assim como eu fui ministrado, assim como eu fui tocado, transformado, poder trazer essa transformação, esse toque do Senhor na vida de todos nós aqui. Amém? Nós estamos aí, como vocês já sabem, nós estamos no ano do florescer. E eu vejo que esse ano é um ano que Deus quer transformar algumas coisas nas nossas vidas. O tema da mensagem de hoje é o florescer na intimidade. Se você quiser abrir lá no Salmo 25, versículo 14. Se você é crente raiz e trouxe sua Bíblia, pode abrir ela aí. Deu uma risadinha, né, Rodolfo? Se você trouxe sua Bíblia, mas pode abrir seu aplicativo, não é pecado nenhum, tá? Eu também não trouxe a minha Bíblia. Quem sabe? Tecnologia nos ajuda demais, né? Salmo 25, 14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então a intimidade do Senhor é para nós, porque nós tememos ao Senhor. Não temos medo do Senhor, mas tememos o Senhor. Então a intimidade com Ele é para quem? É para nós, para aqueles que são filhos do Senhor. E como eu disse, para mim, esse é o ano que Deus quer transformar as nossas vidas de uma forma especial. Tudo que floresce, transforma. Concorda comigo? Se uma árvore floresce, ela se transforma. Então nada mais justo do que o Senhor queira transformar as nossas vidas, sendo que Ele disse que esse é o ano do florescer. Então espere uma mudança do Senhor, espere uma transformação do Senhor na sua vida, espere novidades do Senhor na sua vida para esse ano. Amém? Então Ele quer transformar as nossas vidas de uma forma especial, e eu creio que Ele vem construindo algo nas nossas vidas. Eu fui resgatar os temas dos outros anos e faz muito sentido o fato de que Deus vem nos preparando, vem moldando os nossos corações, para que Ele aplique essa transformação nas nossas vidas esse ano. Eu vi, recordando algumas mensagens, recordando algumas coisas que a gente passou nesses últimos anos, eu vejo Deus mudando algumas chaves, virando algumas chaves na nossa vida, mudando alguns entendimentos, né? Alguns entendimentos na nossa vida, como igreja, pessoal, eu creio que foram mudando. O Deus que eu conhecia 3 anos atrás já se mudou. Ele não se transformou, mas eu fui conhecendo Ele mais. Toda vez que você lê a palavra de Deus, toda vez que você toma tempo para ler a palavra de Deus, mesmo que você já tenha lido aquele capítulo, mesmo que você já tenha lido aquele versículo, vai ser novo. Deus vai falar algo novo. Deus sempre tem mais. Deus sempre derrama mais. Deus sempre traz mais para nossas vidas. E existe muito mais ainda em Deus que nós precisamos e vamos alcançar. Amém? Tem muito mais em Deus. Deus tem muito mais para derramar nas nossas vidas. Deus tem muito mais para falar em nós. E nós vamos alcançar tudo isso. E quando eu estava preparando essa mensagem, veio uma alegria muito forte no meu coração. Veio uma expectativa muito grande no meu coração.
Sempre quando a gente tem a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, tanto eu quanto a Patrícia, a gente fica conversando em casa. E aí, Deus já falou? E aí, como é que está a mensagem? E aí? Vai se incentivando, vai tentando um conversar com o outro para ir se incentivando, para apoiar um ao outro. E essa semana ela me perguntou, e aí, como é que está a mensagem? O que Deus está falando com você? Como é que está saindo? E naquele momento que ela perguntou para mim, eu estava bem refletindo sobre isso. E eu estava com uma expectativa muito grande. Aliás, eu estou com uma expectativa muito grande do que Deus vai fazer ou falar hoje. E eu falei para ela assim, eu estou com uma expectativa gostosa. Eu estou sentindo que Deus quer falar algo específico para nós como igreja. Eu creio que Deus quer fazer e falar algo. Deus quer mover algo nas nossas vidas. E essa expectativa começou a tomar o meu coração. E durante a semana, num dos momentos que eu estava dirigindo de carro, essa expectativa voltou ao meu coração e eu comecei a orar e agradecer e exaltar o Senhor. Comecei a orar e falar em línguas. E essa expectativa veio assim, e eu ouvi Deus falando assim, crie mesmo essa expectativa. Porque eu quero ministrar a igreja. Eu quero ministrar o seu coração. Eu quero falar com o meu povo. Então, meu querido, embarca nessa comigo. Crie expectativa no seu coração. Abra o seu coração. Sabe? Escancare o seu coração agora para Deus. Não deixa que nada roube a palavra de Deus do seu coração. Abra o seu coração, receba aquilo que Deus tem para falar. Sabe, não sou eu aqui. Não sou eu que vou falar. Se você esperar alguma coisa de mim, você vai se frustrar. Se você for esperar alguma coisa da minha pessoa, talvez você se frustre. Talvez você, nossa, foi mais um culto. Mas se você esperar em Deus, como eu estou esperando aqui em Deus, se você buscar o Senhor, se você abrir o seu coração para o Senhor, Ele vai falar ao seu coração nessa manhã. Amém? Porque apenas uma palavra do Senhor, apenas uma palavra pode mudar a sua vida. Se Deus derramar uma palavra na sua vida, se Deus falar uma palavra para você, e você tiver de coração aberto, isso pode mudar a sua vida. Isso pode mudar o seu destino. Isso pode transformar a sua vida. Apenas uma palavra. Por isso que a gente precisa estar atento. Toda vez que a gente se reúne como igreja, se reúne no grupo familiar, se reúne de qualquer forma para buscar o Senhor, e está com o coração aberto, uma palavra só do Senhor pode transformar a sua vida. Pode mudar o seu destino. Pode transformar aquilo que você não via, aquilo que você não conseguia mudar na sua vida, pode ser transformado com uma palavra do Senhor. Com apenas uma palavra. Então, meu querido, quero te incentivar. Abra o seu coração. E o início de toda essa transformação do Senhor, o início de toda essa ministração do Senhor é a fé. Tudo começa na fé. Tudo começa lá em crer no Senhor Jesus e na obra de Jesus na cruz. Tudo começa ali. A partir do momento que eu creio no Senhor, a partir do momento que eu creio que Jesus morreu por mim na cruz e a obra dele foi completa na minha vida e hoje eu sou livre de todos os pecados, hoje eu sou livre da morte, hoje eu sou livre de enfermidades, hoje eu sou livre de qualquer coisa, eu sou livre. Quando eu creio no Senhor, quando eu entendo que é pela fé que eu alcanço isso, ali começa tudo. E a gente não tem que intelectualizar a fé. A fé, ela não é intelectual, ela não se entende. Não dá para, assim, entender com a nossa mente a fé. Eu não consigo pegar a minha cabeça limitada, meu pensamento limitado e tentar entender a fé. Tentar entender o que está acontecendo. A fé a gente crê. Eu tenho que tomar a atitude de crer. Crer e receber aquilo. Não de uma forma passiva, não de uma forma, então tá bom, será que você está falando? Não, eu creio no Senhor e eu sei que Ele vai ministrar o meu coração. E Deus vem e toca o seu coração. Deus vem e toca a sua vida. Hebreus 11:1, ele diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem.
Convicção daquilo que a gente não vê. Eu não vejo com os meus olhos o Espírito Santo, mas eu sei que Ele está aqui comigo. Eu sei que Ele está aqui. Eu sei que se porventura eu chegar aqui e falar alguma besteira, Ele vai puxar minha orelha. Eu sei que se porventura eu falar alguma coisa que agrade Ele, Ele vai bater nas minhas costas e vai dizer, isso aí. Eu sei que o Espírito Santo está aqui. Eu sei que o Espírito Santo está se movendo aqui. Bem-aventurado é o que não viu e creu, como Jesus disse lá em João. Nós não vimos Jesus, mas nós cremos, então nós somos bem-aventurados. Nós somos felizes. Bem-aventurado é feliz. Eu sou feliz porque, apesar de não ter visto Jesus, eu creio. Eu creio na obra de Jesus. Eu creio de todo o meu coração que eu fui liberto, que eu fui resgatado, que eu fui redimido, que não existe condenação nenhuma sobre a minha vida. Nenhuma. Mais para frente em Hebreus ele diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A fé é o que nos move. A fé é o que baliza a nossa vida. Eu e você não estaríamos hoje se não fosse a fé. Se você não tivesse fé, você não estaria aqui. Se você não tivesse fé de que Jesus está aqui, celebrando conosco, nós não estaríamos aqui. Também nem valeria a pena eu estar aqui. Se eu não crer que Jesus está aqui, que Ele me ama, que Ele me separou, que Ele está comigo, que Ele tem o desejo de estar comigo, não faz sentido eu estar aqui. Mas eu creio que Jesus está aqui. Eu creio que na hora que nós estamos no louvor aqui, depois do louvor que o pastor Carlos falou de cura, de libertação, de salvação, eu creio que Jesus estava ministrando. Eu creio que Jesus passou por cada um aqui e tocou a sua vida. E se existia, entenda bem, se existia alguma enfermidade entre nós, foi curado. Eu creio. Talvez você esteja, mas eu ainda estou sentindo alguns sintomas. Vai deixar de sentir. Vai deixar de sentir. A cura acontece às vezes imediatamente ou às vezes no processo. Nós já tivemos bastante testemunho aqui de pessoas que na hora foram curadas. Uma vez eu estava com uma enxaqueca horrível, terrível. Estava trabalhando em casa e a Patrícia me chamou para almoçar e eu sentei e eu não conseguia abrir os olhos de tanta dor que eu estava na cabeça. E a Patrícia perguntou se eu estava bem. Eu disse, não, eu só estou com enxaqueca. O Israel, na hora, ele levantou da cadeira onde ele estava, ele foi até atrás de mim, botou a mão na minha cabeça assim, e falou assim, em nome de Jesus, eu repreendo essa dor e declaro fora da vida do meu pai. Na hora, queridos, na hora, eu não conseguia abrir o olho de tanta dor que eu estava na cabeça. Na hora, parece que fez assim, Eu já contei esse testemunho e até às vezes a gente é pego de surpresa e a gente até, nossa, deu certo. Mas às vezes a gente é curado na hora, mas às vezes a gente é curado no processo. A gente também teve testemunhos de pessoas que a gente orou aqui e durante a semana, nossa, não tem mais dor, não tem mais incômodo. Então se você está sentindo algum sintoma ainda, se você orou e está sentindo algum sintoma, eu quero declarar sobre a sua vida a cura do Senhor. E que durante as próximas horas, os próximos dias você vai ver, vai experimentar a cura do Senhor, amém? Então a fé, ela nos move, a fé, ela nos leva a alcançar e alçar voos mais altos, nos aprofundarmos mais na presença de Deus, nos aprofundarmos mais na presença dEle. É a fé que nos leva a ter essa intimidade com o Senhor. É a fé que nos habilita a ter essa intimidade com o Senhor. Deus, Ele quer falar comigo e quer falar com você, assim como Ele falou com Moisés. É muito legal, porque Ele diz na palavra dEle assim, com Moisés, eu falo face a face, olho no olho. Vocês já perceberam como nos dias de hoje está difícil sentar e conversar olho no olho? Vocês já perceberam que às vezes a gente senta para conversar com alguém assim? Misericórdia. A gente senta para conversar assim. Eu levo cada bronca da Patrícia.
larga esse celular. Eu tenho que melhorar. Mas a gente conversa assim, ó. Não, hoje no trabalho aconteceu isso, aconteceu aquilo, na escola aconteceu... E Deus não é assim. Deus, Ele quer falar conosco como Ele falou com Moisés, face a face, olho no olho, olhando no fundo dos seus olhos. Consegue imaginar Deus sentado na sua frente, olhando no fundo dos seus olhos e conversando? Conversando, trocando experiências com o Senhor. É isso que Deus quer. O desejo de Deus é conversar comigo e com você, face a face, olho no olho. E meus queridos, Deus não tem pressa. Então nós não precisamos ter pressa com Deus. Pelo fato de a gente viver essa vida maluca, acelerada, compromisso atrás de compromisso, coisa atrás de coisa, preciso conquistar, preciso blá, 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 blá. Os nossos relacionamentos têm se tornado rápidos. Às vezes você fala assim vamos tomar um café? Vamos, eu tenho 40 minutos para tomar um café com você. Tenho 30 minutos para tomar um café. Então, fala logo porque já tem o próximo. E Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Deus senta para conversar conosco, senta para ter intimidade conosco, sem pressa nenhuma. Deus não está limitado a esse tempo, Ele não tem pressa nenhuma, e a gente não precisa ter pressa para falar com Deus. Sabe, a gente não precisa ter pressa para falar com Deus. Chegar lá, agora devocional, falar... Não. Pressa é uma característica de quem sempre está atrasado. Deus nunca está atrasado. Deus nunca está atrasado. Deus está no tempo certo. Deus, Ele sempre está no tempo certo na nossa vida. Deus nunca está atrasado. Josué 3,5, ele diz assim: santificai-vos hoje, porque amanhã eu, o Senhor, farei maravilhas. Eu, Senhor, farei maravilhas. Santificai-vos hoje. E por que eu preciso me santificar? Por que eu preciso me separar para o Senhor? Para estar preparado. O Senhor diz: amanhã farei maravilhas. Se eu não estiver preparado, se eu não estiver em intimidade com Ele, se eu não estiver pronto, eu posso perder as oportunidades que Deus dá. Eu posso perder os momentos com Deus. Por isso que Ele diz assim: santificai-vos hoje, porque amanhã eu, Senhor, farei maravilhas. Se prepara. Se prepara. Se separa. Sabe? Cria expectativa no teu coração. Querido, para quem tem o hábito de fazer devocional diária, se você não criar expectativa no seu coração de que Deus vai falar, isso vai virar apenas uma regra. Isso vai virar apenas um costume. Estou acostumado todo dia a separar um tempo, ler a Bíblia, fazer minhas anotações. Isso vira um costume. Eu preciso estar preparado, eu preciso gerar essa expectativa de que Deus vai falar comigo. De que Deus tem algo novo para mim. Que de repente Ele pode fazer algo. Os de repentes de Deus. Estamos lá vivendo a nossa vida com expectativa. De repente, Deus transforma. De repente, Deus muda. De repente, Deus muda a sua sorte. De repente, Deus muda a sua vida. De repente, Deus muda o seu destino. E de repente, veio do céu como um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. De repente, eles estavam lá em oração, se santificando, quando de repente o Espírito Santo veio e encheu. Precisamos estar preparados. O único lugar ou posição que pode me fazer 100% feliz, me sentir 100% completo, é na presença do Senhor, ouvindo a sua voz, ouvindo suas palavras. A única posição, o único lugar que eu sou 100% feliz é na presença do Senhor.
Eu posso alcançar riquezas, eu posso alcançar cargos, eu posso alcançar ministérios, mas o 100% da minha felicidade é a presença do Senhor. Eu posso ter a melhor empresa de tecnologia do mundo, eu posso desbancar o Bill Gates, eu posso ser o segundo Steve Jobs. Isso não vai me fazer 100% feliz. O que vai me fazer 100% feliz é estar na presença do Senhor. É poder me assentar diante do Senhor, aos seus pés, e ouvir a sua voz. Ouvir a sua voz. Hoje pela manhã, eu acordei cedo. A gente começa a perceber que a idade está chegando quando você acorda cedo, já quer varrer uma calçada, né? Então eu acordei cedo hoje. Acordei cedo. Fui dormir tarde ontem, mas acordei cedo hoje. Aí, na hora assim que eu abri os olhos, falei assim: Senhor, você quer falar comigo? Tipo assim, é muito cedo ainda. Aí eu já fui fazer café e sentei lá na sala e comecei a orar e conversar com Deus sobre o que ia acontecer aqui hoje. E coloquei uma música e uma música um pouco mais antiga, dos meus tempos, quando eu me converti. E me veio uma saudade gostosa, assim, de tempos que a gente viveu, de tempos que eu vivi. Sabe aquele primeiro amor, quando você aceita Jesus e você está empolgado, e tudo que você ouve, tudo que Deus fala, as pequenas palavras que você consegue ouvir de Deus, você já fica maravilhado, assim. E eu comecei a chorar, e falar assim: Deus, às vezes é ruim a gente crescer. Às vezes é ruim a gente crescer, Senhor. Porque a gente deixa a inocência de lado. A gente deixa a inocência de lado, aquela inocência de, sabe, as pequenas palavras que o Senhor falava, os pequenos toques. A gente abrir um parênteses, quando a gente começa a ter uma caminhada maior com o Senhor, a gente fica meio duro. Não, agora eu sou o pastor, então tem que manter a pose, né? Tenho que manter a linha. Só que com Deus, se a gente quiser manter a linha, a gente perde muita coisa. A gente perde muita coisa que Ele quer fazer. Se a gente quiser manter a nossa figura intacta, a gente vai perder muita coisa que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Fechando parênteses aqui. Então esse é o único lugar. O único lugar que eu vou ser 100% feliz é na presença de Deus. É junto com o Senhor. E Deus, Ele fala de forma contínua. Deus, Ele fala de forma contínua. Ele fala conosco todos os dias, todos os momentos. E uma grande dificuldade que nós temos é continuar ouvindo a voz de Deus. Continuar ouvindo o que Ele está falando. Nós até ouvimos a Deus e programamos a nossa vida em cima daquilo que nós ouvimos, mas às vezes a gente não continua ouvindo Ele. E está certo, a gente tem que ouvir as palavras do Senhor e mudar a nossa vida conforme a gente entende. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, quando eu levantei a mão e disse sim, eu aceito, eu reconheço a obra do Senhor Jesus na cruz, eu ouvi algumas coisas do Senhor, né? Eu fui ensinado na minha fé, eu fui ensinado me ensinaram muitas coisas, me ensinaram a ouvir a voz de Deus, e algumas coisas que eu fui aprendendo de Deus, fui ouvindo de Deus, eu fui ajustando a minha vida. Na minha vida existiam coisas que não condiziam mais com a fé que eu estava falando. Então eu tive que mudar a minha vida. Eu tive que mudar alguns conceitos, algumas práticas, o jeito de falar, o jeito de pensar, o jeito de agir. Por quê? Porque eu ouvi a Deus e, em cima daquilo que eu ouvi, eu ajustei a minha vida. Certo? Ajustei a minha vida em cima daquilo que eu ouvi. Mas eu não posso parar nisso. Porque foi bom? Foi, ótimo. Mudou a minha vida, transformou a minha vida. Mudou a minha história.
Né? Deu certo tudo aquilo? Deu. Tanto que eu estou aqui hoje. Estou aqui, estou casado, estou com meus filhos, estou com a minha família. Né? Deus transformou a minha vida. Deus falou, e em cima daquilo que Deus falou, eu moldei a minha vida. Só que eu não posso parar de ouvir a Deus. Aquilo que me trouxe até aqui não é o suficiente para me levar onde Deus quer que eu chegue. Aquilo que te trouxe até hoje não é o suficiente para te levar onde Deus quer que você chegue. A gente tem que continuar ouvindo a Deus. Tem que continuar ouvindo. Tem que continuar buscando. Continuar indo atrás daquilo que o Senhor tem para nós. Deus tem mais. Ele está falando, Ele está se movendo, Ele está trazendo pão novo a cada dia para nós. Uma porção nova da sua palavra a cada dia para nós. Certa vez chegaram para Jesus e falaram assim: bom mestre. E ele questiona as pessoas: por que vocês estão me chamando de bom? O único que é bom é Deus que está no céu. E por que ele falou? Por que ele não deixou ser chamado de bom? Porque as coisas só são boas quando terminam. E ele não tinha terminado a obra dele. Ele não tinha concluído. Ele não tinha morrido na cruz ainda por nós. Ele não tinha completado a obra que ele veio fazer. Então ele não. Bom é só o que termina bem. Né? Eclesiastes 7 diz que o melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Bom é aquilo que termina bem. Por isso que Deus ele não está preocupado muitas vezes com o nosso começo. Ele está preocupado com como a gente vai terminar. Ele não se preocupa como que a gente está começando ali. Ele se preocupa como que a gente vai terminar, aonde a gente vai chegar. E a minha vida é um exemplo disso, né? Eu comecei mal. Eu fui me entender a salvação quando eu tinha 20 anos de idade. Então a minha vida começou mal. Começou toda torta. Né? Então, Deus veio transformando e veio modificando e veio ajustando. Só que não parou, ele continua. Eu preciso buscar continuamente ao Senhor. Eu preciso buscar essa intimidade continuamente ao Senhor. Eu vi uma coisa uma vez lá quando a gente fez seminário, uma coisa bem interessante. Nós vamos ter, quando nós chegarmos, que todos nós vamos chegar na eternidade, amém? Todos nós vamos lá, como o Carlos falou, vai todo mundo em filinha, um olhando para a cara do outro. Mas enfim, não sei como é que vai ser realmente, mas vamos imaginar aqui. Vamos abrir a nossa imaginação santificada aqui agora, tá? Quando a gente chegar na eternidade, nós vamos ter 3 surpresas. Pelo menos 3 surpresas. Primeira surpresa é: ué, cadê aquele que eu achava que ia estar aqui? Ué. A segunda surpresa é: o quê? Esse aqui está aqui? Nossa! E a terceira surpresa é: cheguei! Ufa! Consegui! Então a gente vai ter essas 3 surpresas quando chegar no céu. Como eu disse, é uma imaginação santificada, tá? Não vai procurar na Bíblia que você não vai achar. Então aquilo que o Senhor falou comigo no passado pode não ser o suficiente para eu avançar agora. Eu preciso continuar na intimidade com o Senhor. Eu preciso continuar nessa busca ao Senhor. Porque o Senhor às vezes muda alguns comandos na nossa vida. Quando a gente lê lá a história de Moisés, quando Moisés tirou o povo do Egito, em Êxodo 17, o povo sai da escravidão, vai para o Egito, e eles começam a reclamar: não tem água, tem que comer, a gente lá tinha tudo, aqui agora não tem nada, vamos morrer de fome. E Deus fala a Moisés, ele manda ele ir lá em certo lugar, e fala assim: ó, pega o seu cajado, bate na rocha que vai sair água, e aí podem beber. O que ele faz? Saiu a água, bebeu, a galera ficou bem, o povo ficou numa boa. Passaram 40 anos fazendo isso. Você imagina, o povo passou no deserto 40 anos,
sem plantar, sem produzir, e mesmo assim tinha água, tinha comida, tinha tudo. Tinha a nuvem durante o dia para fazer sombra, tinha a coluna de fogo para esquentar no frio. Mas depois de ver tudo isso, mais uma vez eles param diante de Moisés e falam assim: não tem água. Um dia que a água atrasou um pouquinho, a Sanepar cortou um dia lá para fazer manutenção, o povo já reclamou: não tem água, vamos morrer de sede. E Moisés vai consultar o Senhor. Ele fala assim: então, aí teu povo está reclamando de novo. Aí Deus fala para Moisés assim: vá até a rocha e fale a rocha, e dali vai sair água. Só que Moisés estava pistola, chegou: seus rebeldes, está aqui, ó, pá, pá. Deu 2 na rocha e saiu água. Ele não se atentou que o comando de Deus tinha mudado, que a ordem de Deus tinha mudado. Deus não tinha falado para ele bater, Deus tinha falado para ele falar. Por isso nós precisamos estar atentos aos comandos do Senhor. Eu preciso abrir os meus ouvidos e ouvir continuamente o que Ele tem para falar para mim. Deus às vezes pode mudar um comando, Deus pode mudar uma situação, e a gente precisa estar atento. Porque o novo nem sempre é confortável, né? Vou confessar aqui que esses dias, ontem à tarde, hoje de manhã, ensaiando a mensagem aqui, né? Que a gente fica lá, né? Ensaiando como vai falar, E eu imaginei que ia estar normal aqui. Daí, eu já me imaginava falando, bababá. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim: vixe, e agora? Aquilo que eu imaginei não era. Mudou, me tirou do conforto. O novo nos tira do conforto, né? Às vezes, não do conforto, do conformismo, porque o conforto é bom, mas o conformismo de sempre aquela mesmice, o novo de Deus nos tira disso. Por quê? Porque Deus diz assim: eis que faço nova todas as coisas. O que você vai ficar aí se apegando a essas coisas velhas? Eis que faço nova todas as coisas. Deus tem algo novo para nós sempre. Sempre. E o que transforma as nossas vidas não é o poder de Deus. O que transforma as nossas vidas não é o poder de Deus, é a presença dEle. Deixa eu explicar para não soar heresia aqui, né? Mas o poder de Deus não é o que transforma a gente, é a presença dEle. Por quê? Porque eu posso ser curado, eu posso ser liberto. Lá atrás, quando eu aceitei Jesus, eu fui curado, eu fui liberto, meus olhos foram abertos. Por quê? Porque o poder de Deus me alcançou. Certo? Quando você é curado, quando existe uma cura, o que acontece? Você é tocado com o poder de Deus. Só que se eu não for para a presença de Deus, o poder de Deus vai vir, vai mexer comigo e eu vou embora. O que transforma a minha vida é estar com Ele, é a presença dEle. O poder de Deus é maravilhoso, pode tocar a minha vida. Mas o que vai transformar a minha vida é a minha vida diária de intimidade com Ele. É todos os dias com Ele. É passar tempo com o Senhor. É ter essa intimidade com o Senhor. Lucas 17 conta a história lá dos 10 leprosos, né? Que Jesus curou e só um voltou. Porque só um entendeu isso. Só um entendeu que não bastava só cura, bastava estar na presença de Jesus. Precisava estar com Jesus. Eu não preciso só da cura, eu não preciso só da libertação. Isso é bom, é maravilhoso, eu passei por tudo isso. Eu passei por libertação, eu passei por tudo isso. O poder de Deus tocou a minha vida. Mas o melhor é estar na presença do Senhor. É estar com Ele, é aproveitar, é desfrutar da presença do Senhor. As trevas, o diabo,
ele não trabalha para que você faça a vontade dele. Nós estamos em constante aí luta com as trevas, só que as trevas, o diabo, ele não faz questão de que você faça a vontade dele. Sabe o que o diabo quer? Que você faça a sua vontade. O diabo quer que você faça a tua vontade, não a vontade dele, não precisa. Ele quer só que você faça a sua vontade. E o inferno é ruim porque não tem adoração. O diabo, ele tem buscado adoração. As trevas, o que elas buscam? A adoração. Quando o diabo foi tentar Jesus lá no deserto, um dos pontos que ele fala para Jesus é: se prostre e me adore, que eu te darei todos esses reinos. O que as trevas buscam é a nossa adoração. É a nossa adoração. Só que Deus, se você for estudar a palavra e for estudar sobre adoração, em muitos versículos na Bíblia Deus diz: vem e me dá a sua adoração. Em muitas passagens, Salmo 96, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Salmo 95, ó vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Muitas passagens você vê Deus falando assim: venha, me adore, venha, me adore. Mas por que Deus quer a minha adoração? Será que Ele precisa da minha adoração? Não precisa. Deus não precisa da nossa adoração. Ele diz: venha, me adore, mas Ele não precisa. Eu adorando ao Senhor ou não, Ele continua sendo Deus. Deus não tem crise de identidade. Deus não tem crise lá, se Ele postar uma foto no Instagram e não tiver 200 mil likes, Ele não está nem aí. Não tem essa crise de identidade que a gente tem. Só que Ele pede: venha me adorar, venha e me adore, venha e me adore. A glória e majestade dEle não vão diminuir se eu não adorar Ele, nem um pouco. Vai nem fazer cócega. Só que Deus pede a nossa adoração. E por que Deus então pede a nossa adoração se Ele não precisa? Porque eu e você precisamos. Porque aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos parecidos. Nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Se eu adoro ao dinheiro, eu vou me tornar avarento. Se eu adoro coisas, eu vou me tornar idólatra. Então tudo aquilo que eu adoro, eu me torno parecido. E Deus me chama para a adoração, para que eu fique parecido com Ele. Para que eu seja realmente a imagem e semelhança dEle. Certa vez, perguntaram para os discípulos lá, né? Vocês não vão pagar imposto? Estavam lá numa discussão dessa. E perguntaram para os discípulos: eu sei aí, esse cara aí não paga imposto, não? Aí Jesus pega uma moeda e mostra para eles assim: o que tem aqui nessa moeda? O rosto de quem tem aqui nessa moeda? Eles falaram: é de César. Então, dá a César o que é de César. E por que tinha o rosto de César ali, cunhado na moeda? Porque para o imperador César, dinheiro era importante. Certo? Dinheiro era importante. E nós, como seres humanos, a gente tem o prazer de associar a nossa imagem àquilo que é importante para nós. Se eu gostar de carros, você vai lá no meu Instagram, tem bastante foto comigo de carro e coisa arada. Se eu gosto de pescar, você vai ver bastante fotos de mim pescando. Então a gente associa, até inconscientemente associa a nossa imagem a coisas que a gente acha importante. Certo? Só que lá em Gênesis está dito assim, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Porque nós somos importantes para Deus. Porque Ele se importa conosco. Ele associou a imagem dEle a mim e a você. Ele não precisava. Ele é Deus. Até eu fico imaginando assim, não sei se eu vou pecar contra Deus, mas eu quero chegar no céu e perguntar para Deus: por que você arrumou essa encrenca toda?
onde você está com a cabeça? Mas Ele se importa conosco. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele marcou a imagem dele dentro de mim e de você. E quanto mais próximo dele, mais parecidos com ele a gente fica. Quanto mais eu e você nos aproximamos dele, mais a gente fica parecido com ele. E para concluir aqui, tudo começa no crer, amém? Tudo começa em crer. Crer no Senhor, crer na sua palavra. E o crer não é saber, é experimentar a presença do Senhor. Deus é um Deus que fala de forma contínua. Ele está falando ainda, Ele vai falar muito mais. E tem muito mais para falar para nós. Eu e você somos a imagem e semelhança do Senhor. E hoje Ele está te pedindo a sua adoração. Hoje Ele está pedindo, vem e me adore, fica mais parecido comigo. Fica mais parecido comigo aqui. E queria te desafiar hoje, o desafio que o Senhor entregou para mim, quando eu estava pensando em tudo isso, vamos amar mais o Senhor? Vamos amar mais o Senhor? Amém. Vamos se colocar de pé, por gentileza?